Bom dia, amados! Estamos começando mais um devocional diário e hoje quem trará a reflexão para nós será a pastora Bárbara. Pare uns minutinhos para ouvir a voz do Espírito Santo. Bom dia, amados, aqui é a pastora Bárbara. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Estamos falando da série A Vida de Elias, Fé no Deus Vivo. O tema de hoje é Fé ousada na provisão de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. 1 Reis 17, 8 e 9. Elias escapou da rainha assassina Jezabel e encontrou refúgio no deserto, ao lado de um riacho. Corvos, milagrosamente guiados, fielmente lhe trouxeram comida, mas o riacho com o qual ele contava para beber água secou lentamente. Em seu momento de necessidade, Deus tinha uma palavra para ele: vá a uma cidade gentia e encontre uma viúva a quem ordenei que suprisse suas necessidades. Foi outra ordem comum para o profeta, quando Deus lhe disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta. Isso significava que Deus levou Elias do riacho seco para uma cidade gentia. Este foi um movimento incomum e desafiador para Elias. Se era estranho atender às necessidades de Elias com o bico de pássaros impuros, era ainda mais incomum atender às suas necessidades entre os gentios que adoravam outros deuses. De fato, neste momento em que o principal inimigo e ameaça de Elias era a rainha Jezabel, Deus levou Elias a ir para a mesma região de onde Jezabel veio. No entanto, Elias podia confiar em Deus por causa do que ele já tinha visto Deus fazer. Vemos que Deus continuou mudando Elias de lugar, de sua casa para Jezreel, de Jezreel a Querite, de Querite a Sarepta. Essas mudanças o tornaram cada vez mais forte. Deus embrulhou tudo em uma promessa para o profeta: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. A promessa soou bem mais estranha para Elias do que para nós. Lembre-se que em seus dias as viúvas eram conhecidas por sua pobreza. Deus disse a Elias para ir a uma viúva gentia e receber provisão. Provavelmente para ele parecia fazer mais sentido esperar ao lado de um riacho seco. Quando ele chegou a Sarepta, o que você acha que Elias encontrou? Enquanto caminhava para a vila, ele provavelmente pensou: ó Senhor, seus caminhos são incríveis. Você planeja atender às minhas necessidades através de uma rica viúva gentia. Não há muitas viúvas gentias ricas que gostariam de ajudar um profeta de Deus. Mas você encontrou uma e ordenou que ela me ajudasse. Obrigada a Deus. O Senhor é incrível. Os versículos seguintes nos contam o que aconteceu. Quando Elias chegou a Sarepta, não encontrou uma viúva rica que se ofereceu para suprir suas necessidades. Em vez disso, ele encontrou uma pobre viúva juntando gravetos, evidência de sua extrema pobreza. Ela juntou esses restos escassos para a lenha. Ela não tinha comida para Elias. Ela nem tinha lenha. Elias talvez tivesse pensado que Deus o levaria a uma viúva rica, algo incomum, mas Deus o levou a uma pobre viúva gentia. Além disso, a mulher parecia não saber que Deus havia ordenado que ela cuidasse do profeta. Deus disse que ele ordenou a ela, mas ela não sabia desta ordem. Assim que ela acordou naquela manhã, foi pegar gravetos para uma última refeição para ela e seu filho. No entanto, quando ela conheceu o profeta, ele corajosamente lhe pediu um pouco de água e um pouco de pão. Elias confiantemente fez esse pedido com fé. O bom senso e as circunstâncias lhe diziam que a viúva nada daria tão generosamente a um estranho judeu, mas a fé o fez pedir. Foi uma cena estranha e de aumentar a fé. Imagine-se no lugar da pobre viúva. Você é tão pobre que está perto da morte.
Você tem farinha e óleo suficientes para fazer uma última refeição para você e seu filho. E então tudo terá acabado. Enquanto você junta alguns gravetos para a lenha para preparar sua última ceia, um estranho vem até você e pede educadamente que você o alimente também. Ninguém poderia culpá-la por mandar ele embora. No entanto, ela não fez porque foi guiada pela mão de Deus. Ela foi comandada por ele, mesmo sem saber. Deus realmente proveria para Elias por meio dessa pobre viúva e através de seu passo de fé, Deus proveria suas próprias necessidades também. Quando somos ousados na fé, confiamos na capacidade de Deus de prover. Mas muitas vezes o limitamos, escolhendo as maneiras que achamos que Ele pode ou deve fornecer. Deus nos mostra, através deste encontro incomum entre um profeta de Deus e uma pobre viúva gentia, que Ele pode prover através de recursos inesperados. Felizmente, Deus tem recursos que você não conhece. É verdade, em relação aos recursos materiais, como Elias descobriu. No entanto, também é verdade em relação a todos os recursos que você precisa para seu corpo, alma e espírito. Deixe Deus prover para você de seu tesouro escondido hoje, mas esteja certo de que isso exigirá fé para receber. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Vamos orar? Ó Jesus, graças nós te damos, porque nós temos sido alvo do teu milagre, da tua bondade, do teu cuidado, do seu amor que nos permite encontrar em ti tudo o que nós precisamos. Temos um Deus que provê todas as coisas, um Deus que provê o sustento físico, material e também espiritual. Um Deus que não erra, um Deus que não falha, mas o Deus que vê, um Deus que nos surpreende e que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. E ainda que o Senhor nos prove, é para nos abençoar, nos fazer crescer e amadurecer em nossa fé, para termos um testemunho, para mudar gerações. Quando tudo parece impossível, é exatamente aí que o Senhor começa a agir. Você pode dizer para você mesma nessa manhã: eu tenho um Deus que provê, eu tenho um Deus que provê todas as coisas, eu tenho um Deus de provisão. Aleluias! Obrigada, Senhor, por essa reflexão. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Por hoje eu fico por aqui. Não perca a continuação dessa série, tá bom? Se você quiser conversar, mande um WhatsApp para 41 99820 5651. 99820 5651. Participe das nossas programações do final de semana. Essa devocional abençoou você? Então compartilhe com alguém. Que vocês tenham um ótimo dia, cheio da presença do Espírito Santo.